Olá, seja bem-vindo ao curso de Cálculo 2. Eu sou Marcos Paulo e nessa aula nós vamos conversar sobre funções de várias variáveis. Muitos fenômenos da natureza e da nossa vida dependem de várias coisas. Por exemplo, alguns fatores que influenciam o custo de produção de um objeto por parte de uma empresa podem ser matéria-prima, energia elétrica, mão de obra e compra de objetos necessários que não sejam produzidos pela empresa, como, por exemplo, a fabricação de embalagens para acondicionar o produto. E um outro exemplo, já na geometria, é que o volume de um cilindro de altura h e raio r é calculado pela fórmula V igual a πr ao quadrado h. Então, para você determinar o volume, você precisa conhecer a medida do raio e da altura do cilindro. Assim, nós temos então que o volume depende de duas variáveis. Nessa aula, nós vamos tratar das funções de várias variáveis com valores reais. Vamos considerar um conjunto A de R2 e definimos então uma função de A em R que associa cada ponto x e y de A a um único número real f de x e y. Essa função é uma função de duas variáveis a valores reais. Se o número real z é a imagem de x e y pela função f, nós podemos escrever z igual a f de x e y. X e y são as variáveis independentes e z é a variável dependente. Vamos esboçar o domínio da função z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. O domínio dessa função é formado pelo conjunto dos pares ordenados x e y para os quais a expressão de z tem algum sentido. Como essa expressão é uma raiz quadrada, ela só vai ter sentido se o radicando, aquele termo dentro dela, for maior do que ou igual a zero. Então, eu faço x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 e verifico quando é maior que zero. Passando 1 para o outro lado, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado maior do que ou igual a 1. Ora, só a igualdade já significa que a expressão é uma circunferência de centro na origem e de raio 1. Como me interessa só a parte que é maior do que 1 ou igual a 1, então o domínio é como você está vendo na imagem. Os pontos da circunferência mais a região externa a ela. Todos os elementos que estão marcados aí são do domínio dessa função. Agora vamos considerar a função z igual a xy dividido por x menos y. Como nós dissemos anteriormente, o domínio é formado pelos pontos para os quais a expressão de z tem algum sentido. Nesse caso, nós temos uma fração. A fração só existe se o denominador for diferente de zero. Então, nós devemos impor a condição x menos y diferente de zero. Ou seja, o domínio da função são os elementos x e y tais que eles sejam diferentes entre si. E aí está esboçado o domínio dessa função. São todos os pontos do plano R2, exceto os da reta x igual a y. Vejamos agora a função z igual a log natural de x ao quadrado menos y. Um logaritmo só existe quando a base é maior que zero e diferente de 1. Nesse caso, a base é e, então está ok. E quando logaritmando é positivo. Então, eu tenho que analisar quando x ao quadrado menos y é maior do que zero. Isso significa dizer que o y é menor do que x ao quadrado. Se fosse y igual a x ao quadrado, nós teríamos uma parábola com vértice na origem e côncava para cima. Aqui está a representação dela. Os pontos y menor do que ou igual a x ao quadrado são os que estão nessa região azul. Observe aqui que a linha da parábola não faz parte do domínio, porque na linha da parábola y é igual a x ao quadrado. O gráfico de uma função de R2 em R, de duas variáveis, é formado pelo conjunto de todos os pontos x e y e f de x e y que pertencem ao R3. Para esboçarmos o gráfico, nós precisamos entender o domínio da função, analisar as interseções com os planos YZ, quando x é igual a zero, XZ, quando y é zero, e XY, quando z é zero. E também vamos olhar as curvas de nível que veremos na próxima sessão. Vamos começar com a função 1 menos x menos metade de y. Observe que a expressão
1 menos x menos a metade de y pode ser sempre calculada. Quaisquer x e y que você puser nela, você vai encontrar a imagem. Então, o domínio dela é todo R2. Vamos analisar agora as interseções. No plano XZ, a gente deve substituir y igual a zero na expressão. Então, 1 menos x menos meio vezes zero, o que dá z igual a 1 menos x. Essa seria a equação de uma reta. No plano YZ, eu tenho x igual a zero. Substituindo na fórmula, 1 menos zero menos meio y. Então, 1 menos meio y, que também é a equação de uma reta. No plano XY, eu faço z igual a zero. Então, fazendo a substituição, 0 igual a 1 menos x menos meio y, que simplifica para meio y igual a x, ou simplesmente y igual a 2x. Então, as interseções com planos são retas. Colocando essas retas no R3, obtemos a seguinte figura. Essa figura é uma região triangular que está no primeiro octante. A função f ela é graficamente representada por um plano. Aqui está só a porção do primeiro octante. Vejamos agora o que é uma curva de nível. Uma curva de nível é quando eu fixo um número real k da imagem da função e igualo a expressão dessa função a k. Então, seja z igual a f de x e y e k pertencente à imagem. Denomina-se curva de nível correspondente ao nível z igual a k, o conjunto de todos os pontos do domínio para os quais f de x e y é igual a k. Uma curva de nível nada mais é que um subconjunto do R2. É como se nós fatiássemos de forma horizontal a superfície que representa uma função de duas variáveis. Vamos desenhar as curvas de níveis de algumas funções, em alguns valores especificados. Começando com f de x e y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos desenhar as curvas dos níveis de 0 a 4. Por definição, nós devemos substituir f pela constante k. Então, obtemos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k. E interpretamos o resultado. Ora, essa equação representa circunferências de centro na origem e raio igual a raiz quadrada de k. Agora é só substituir o k por cada um desses números e desenhar a circunferência correspondente. Observe que se k é igual a zero, então a curva de nível se reduz ao ponto 0, 0, a origem. Quando k é igual a 1, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é a circunferência de raio 1, e assim por diante, quando k é igual a 4, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4, ou seja, 2 ao quadrado, e é uma circunferência de raio 2. Consideremos agora a função y dividido por x mais 1, onde k será menos 1, 0, 1 e 2. Repare que os pontos de abscissa menos 1 não pertencem ao domínio da função, pois esses pontos anulam o denominador. Por definição, devemos substituir f pela constante k. Então, temos a expressão y dividido por x mais 1 igual a k. Isolamos o y e obtemos k multiplicado por x mais 1, onde o x deve ser diferente de menos 1. Equações desse tipo representam retas. Aqui estão as retas desenhadas. Agora vamos desenhar algumas funções. Começando por 1 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Observemos que o domínio deve ser x ao quadrado mais y ao quadrado diferente de zero, o que significa dizer que x e y não podem ser zero. A expressão 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é um número estritamente positivo. Assim, só teremos imagem acima do plano xy. No plano xz, ou seja, quando y é igual a zero, obtemos a função f igual a 1 sobre x ao quadrado. E no plano yz, obtemos 1 sobre y ao quadrado.
Calculando as curvas de nível, 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a k, e isolando x ao quadrado mais y ao quadrado, fica 1 dividido pela raiz quadrada de k. Essa expressão corresponde à circunferência de centro na origem e raio 1 dividido por raiz de k. Na figura da esquerda, nós temos a visão pelos planos x, e y, z. E na figura da direita, nós temos as curvas de nível. Observe que quanto maior é o valor de k, mais próximas as curvas de nível estão uma das outras. As curvas de nível nos oferecem uma visão da parte superior da superfície. Vamos ver como fica. Aí está desenhado. As linhas de preto representam os desenhos das interseções e os anéis em vermelho representam as curvas de nível. Vejamos a função raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Calculamos o domínio fazendo o radicando maior do que ou igual a zero. 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado maior do que ou igual a zero. Simplifica para x ao quadrado mais y ao quadrado menor do que ou igual a 16. A imagem dessa função está contida no intervalo de 0 até 4. E tanto no plano xz como no plano yz, nós temos equações de circunferência de raio 4. Analisando as curvas de nível, raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a k, elevando ambos os membros ao quadrado e depois isolando x ao quadrado e y ao quadrado, temos que esse termo é igual a k ao quadrado menos 16, que é a equação de circunferência, e nesse caso só tem sentido quando k for menor do que ou igual a 4. À esquerda temos a visão pelos planos x, z e yz, semicircunferências apenas, porque a imagem, como vimos, é de 0 até 4, e as curvas de nível, que nos dão a visão por cima da superfície, são circunferências. E aí está o desenho. Novamente, as linhas em preto significam as visões pelos planos, semicircunferências, e os anéis em vermelho representam as curvas de nível. A representação geométrica das curvas de nível é conhecida como mapa de contorno. No próximo exemplo, vamos analisar um. Considerando o mapa de contorno da figura abaixo, responda às seguintes perguntas. As elevações estão em centenas de metros. O ponto A é mais alto que o ponto B? Note que o ponto A está na curva de nível 3 e o ponto B está na curva de nível 2. Então, sim, o ponto A se encontra a 300 metros do solo e o ponto B a 200 metros do solo. Partindo-se de A e movendo-se de modo que y permaneça constante e x cresce, a elevação começará a crescer ou a decrescer. Se o x cresce e y permanece constante, A está se movendo horizontalmente para a direita. Então, ele sai da curva de nível 3 em direção à curva de nível 4. Aí a elevação passa de 300 para 400 metros, portanto, ela vai crescer. Partindo-se de B e movendo-se de modo que x permaneça constante e y decresce, a elevação começará a crescer ou a decrescer. Quando x permanece constante e y decresce, então o ponto B está se movendo verticalmente para baixo. Nesse caso, o ponto B está indo em direção à curva de nível 1, saindo de uma elevação de 200 para uma de 100 metros, portanto, ela vai decrescer. Dependendo do contexto, as curvas de nível têm nomes especiais. Exemplo 3.4. Se V de x e y representa a voltagem ou potencial num ponto x, y do plano x, y, as curvas de nível são denominadas equipotenciais. Ao longo dessas curvas, a voltagem permanece constante. Consideremos que a voltagem no ponto x, y seja dada por 8 dividido pela raiz de 16 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos esboçar as equipotenciais V igual a 2, V igual a 1 e V igual a meio. Começamos por determinar as curvas de nível.
Então, igualando essa expressão a v, a gente eleva ambos os membros ao quadrado e isola x ao quadrado mais y ao quadrado, o que dá igual a 64 dividido por v ao quadrado menos 16. Agora nós substituímos cada v pelos valores dados e obtemos o raio da circunferência. E aqui estão esboçadas as curvas equipotenciais. Seja T a temperatura em um ponto sobre uma placa delgada de metal no plano XY. Nesse caso, as curvas de nível são denominadas curvas isotérmicas. Todos os pontos sobre a curva têm a mesma temperatura. Suponhamos que uma placa ocupe o primeiro quadrante e que a temperatura no ponto XY é dada por x vezes y. Vamos esboçar as isotérmicas sobre as quais T igual a 1, T igual a 2 e T igual a 3. Então, isolamos y, obtendo T sobre x. Como T é a constante, que pode ser 1, 2 ou 3, essas isotérmicas são ramos de hipérbole. E aqui estão elas desenhadas. Agora vamos falar sobre as funções de três variáveis. Vamos considerar um conjunto A de R3 e definir uma função de três variáveis como uma regra que associa cada ponto x, y, z de A a um único número real. Se W é a imagem de x, y, z pela função A, nós podemos escrever que W é igual a f de x, y e z. X, y e z são as variáveis independentes e W é a variável dependente. As funções de três variáveis não possuem visualização geométrica, pois cada ponto do seu gráfico pertence a R4. Mas podemos representar domínio de funções. Por exemplo, a função raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado e menos z ao quadrado tem como domínio os valores para os quais o radicando não é negativo. 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado menos z ao quadrado maior do que ou igual a zero simplifica para x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor do que ou igual a 1, o que representa uma esfera de raio 1. Funções de três ou mais variáveis não possuem visualização geométrica, mas mesmo assim nós podemos considerar as superfícies de nível de uma função de três variáveis, que são obtidas a partir da equação f de x, y, z igual a k. As superfícies de nível são como uma generalização para funções de três variáveis das curvas de nível que nós vimos para funções de duas variáveis. Aqui, por exemplo, nós temos representada as superfícies de nível da função x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Essas superfícies são esferas, centradas no mesmo ponto, a origem, mas com raios diferentes. E, por fim, apresentamos as superfícies de nível da função z ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Observe que quando k igual a zero, as superfícies são cones, cujo vértice é a origem. E assim terminamos mais uma aula. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Obrigado pela audiência e até a próxima.